Já continua. Eu estava onde? Eu tinha ido buscar um Jeep. Naquele terreno em Porto Alegre tinha um monte de Jeep. Ali que tinha o G foi quando eu fui procurar. Aí que eu entrei em contato com os dirigentes do governo, lá do secretário de Obras Públicas, é que eu fui conseguir onde consegui dinheiro para pagar o chip. E o caminhão também. O caminhão veio por conta da máquina. Veio para pagamento por conta da máquina. Veio saindo da mesma verba da máquina que o governo pagou. E dali eu peguei o caminhão, o chassi, eu mesmo na direção, até andava com a velha, minha mulher. E dali nós fomos a Caxias. Caxias eu consegui uma carroceria pronta, usada, mas perfeita, retificada. Botei no caminhão, tudo direitinho lá. Comprei uma carga de madeira, botei sobre o caminhão. E veio embora. E viemos embora. E aí viemos junto com a máquina. Não, o caminhão veio primeiro. Depois é que nós fomos buscar a máquina. O caminhão veio primeiro. E eu depois fui buscar a máquina, fui de ônibus, e já fui com um patrulheiro, eu trouxe o Jeep e ele trouxe a máquina. E assim se encerrou a coisa o assunto que pertencia à prefeitura de Piratininga. Bom, eu tenho umas boas perguntas ainda, mas que se relacionam assim com a questão da educação e outras coisas, claro. A questão da educação, como é que funcionava na época? Por exemplo, a pessoa que morava bem no interior tinha oportunidade de estudar? Na época mesmo que nós assumimos a prefeitura, havia grande dificuldade de tudo, estrada, construção, etc. Existia algumas escolas no interior, mas apenas para ensinar. Isso agora na década de 50? Na década de 50. Que foi em 50 que o senhor assumiu a prefeitura, 54. Né? E antes o senhor foi vice-prefeito? Não, eu fui vice-prefeito de 54 a 58. Ah, foi vice-prefeito, não chegou a ser prefeito? Eu não cheguei a ser prefeito. Tá. Bom, por muitas vezes eu assumi a prefeitura. Mas era vice-prefeito? Mas eu vice-prefeito, atuei junto com ele por consentimento do meu amigo, companheiro de chapa. Tá certo. Era um homem já idoso e não tinha tanta experiência das coisas quanto eu. Sabe, ele cuidou do gabinete, eu cuidei a parte de fora. Tá ótimo. Então, vamos começar mais do tempo da sua infância. Como é que esse pessoal das estâncias, vamos dizer, pessoal de fora, assim, conseguia estudar? É que estudava? Bom, as primeiras letras eram no interior, né? Depois que a gente tinha recurso, mandava para Pelotas. Né? Recurso, ia embora. Primeiras letras era aprender a ler, escrever e contar? E quem é que fazia isso para essa turma? Era professores municipais. Né? Eram municipais? Do interior. E da cidade eram dos estaduais. Né? E existiam professores particulares também? Que atuavam no interior? Não, interior não. O interior era diferente, muito. Até para chegar lá era difícil. Não, porque pelos depoimentos que eu tive de muitos descendentes de escravos, eles diziam assim que às vezes ia uma professora, ficava uma semana lá na estância, reunia as crianças Primitivamente era assim. Isso. A minha mulher, por exemplo, ela aprendeu a ler e escrever porque o pai levou uma professora para a casa dele. E aí então ensinava? Ensinava. Passava uma semana, voltava? Às vezes não era um professor, era uma pessoa que sabia ler e escrever e passava para o outro. Certo. Não tinha grandes conhecimentos. Era assim a coisa. Então
algumas pessoas que estudavam eram esses mais... Anteriormente era assim. De condições econômicas melhores. Já esses iam para Pelotas. Né? Aí vinham, mandavam os filhos para Pelotas. Mandavam para Pelotas, estudavam lá. E aonde que estudavam? Nos colégios particulares? No colégio particular, ou iam para a escola do padre, como é essa? O Gonzaga. O Gonzaga. São José. É isso. Internavam então as crianças alguns lá? Internados, outros paravam nos lugares. Mas era no São José e no Gonzaga, me fez lembrar agora. Isso. E vamos dizer assim, esses filhos de estrangeiros, alguns deles chegaram a fazer universidade? Fizeram universidade, tem gente aqui que é até advogado, por sinal tem um homem aí que está doente, coitado, foi advogado, por sinal muito bom, pessoas ainda daquele tempo, gente muito direito, está muito mal ele, está doente. E na cidade então funcionava? E muita gente se formaram na época, né? Tá, mas antes que existisse, porque em Pelotas tinha no máximo a faculdade de Direito, Agronomia, aquelas escolas de segundo grau também, né? Aqui muitos se formavam por aí. Se formaram por aí. E teve gente que foi para o exterior também para estudar? Também. Não sei se para o exterior foi. Isso o senhor não lembra? Não me lembro. Uhum. E no caso o senhor, por exemplo, que estudos teve? Lamentavelmente, meu pai não teve condições de mandar para a escola do interior. Eu apenas tive o primário, sabe? Somente o primário daqui de Piratininga. E eu saí quando não era por ano, assim, que contava, era por livro. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e o manuscrito. Conhece o manuscrito? Não. O manuscrito era um livro que a gente tinha que escrever. Sim. Com uma caligrafia bem... E era tudo patoadinho, assim, para a gente não sair daquela... Isso. Escrever dentro daquela linha, assim. Tá. E por ali, eu conheço. Professor muito rígido, tomava tabuada, e botava uma turma de alunos, botava palmatória em cima da mesa. Funcionava a palmatória? A palmatória funcionava. Até que época mais ou menos funcionou a palmatória? Não me recordo. No tempo que a senhora era prefeita ainda existia? Não, isso terminou. Aí terminou antes. Terminou muito tempo antes. Né? No meu tempo que eu tinha que 10 anos, há 10 anos que eu tinha, quantos anos foi? 80? 80 anos, 70 anos. Sim, mas se ouviu falar muito em palmatória ainda posteriormente, assim? Sim, isso era comum, né? Tanto é que o professor tomava a Trevenove, 27, né? Treve 5, 15. E o outro respondia Treve 6, 20. E eu perguntava para o Treve 6, 18. Esse dava um bolo dele, pegava a palmatória, dava aquele que acertou, dava no outro. E tinha que dar. Bom, então a coisa não dava assim, eu vou te ensinar a dar. Bom, eu peguei a época da vara de marmelo ainda. Pois é. Eu apanhei nas da gente se ajoelhar num grão de milho, virado de costa para tudo. Havia isso. Agora isso já era uma coisa. Agora eu acho que o respeito tem que haver na aula. Muito. Isso está solto. Hoje em dia está muito solto, né? Tudo. Professor afumando com as pernas no ar dentro da aula. Isso é uma coisa que... Isso tem professor na época fumava na casa dele. Claro. Mas não na aula. Tá? E hoje é uma anarquia total. Né?
Não dá respeito, não existe respeito. Pensa que é medo, não é respeito as coisas, não tem mais respeito. Você não vê as gurias. As gurias vão para a escola, falha a escola, você na pessoa do muro aqui, assim sai. Fica matando aula. Matando aula. Pois é, falando em gurias, tinha escola também para meninas? Separado. Escolas diferentes ou salas diferentes? Não, escola diferente, no outro prédio. No outro prédio? Uma escola aqui e outra lá. Até quando isso? Isso durou uns quantos anos. Sim. A escola era separada. A escola das meninas e a escola dos rapazes, dos guris. E até para sair, nós tínhamos um professor que cuidava a gente sair da escola. Tinha que sair da escola direitinho, na calçada, conversando e tudo. Agora nós dobrávamos a esquina e plantar pé na bunda do outro. E era o anarqueiro que dobrava a esquina. Quando dobrava. Mas quando o professor ia para a porta, vendo até onde a gente ia. Saíam direitinho. Quando ele já saía dando tapa no outro. Tá certo. Muito bem. No tempo que não usava giz ainda, né? Usavam uma pedra. Isso. Uma pedra tinha uma caneta especial também, que escrevia naquela pedra. E ficava a gente apagava com um paninho. Era assim, uma pedra, não conheceu a pedra? Conheci. Pedra. Muito bem. E a parte da família, assim, como é que era isso? A constituição das famílias? Eu sei que havia, nas estâncias, havia o hábito de ter, mais ou menos, na volta da casa tinha o peão agregado, tinha os filhos, tinha filho de criação. Era nessa base? Era nessa base. E na cidade, como é que era? Na cidade, o que podia, tinha uma cozinheira. Mas não tinha mais, não tinha criado assim, só cozinheira, né? Copeira, cozinheira, ele podia, tinha duas, uma copeira e uma cozinheira. Sim. E de preferência negras ou? Isso dependia, mas mais era negra, né? E existia também negro nesse tipo de trabalho? Tinha cozinheiro negro, esses cozinheiros negro que já existia lá fora, ficavam lá na fazenda quando o patrão vinha de muda para a cidade. Ficavam lá cozinhando para os outros. Então, vocês faziam para mim lá fazer. Posso falar politicamente? Pode. Logo que iniciaram a criação dos novos partidos, anteriormente na ocasião eu era do Partido Trabalhista Brasileiro, então foi extinto todos os partidos, criaram outros, onde criaram a Arena e criaram o MDB. Eu, como o MDB ficou na oposição, eu vinha da oposição, fiquei no MDB. E na ocasião fui presidente do MDB de Piratini. E como presidente do MDB de Piratini, eu fui representando o partido e o município para a Assembleia Constituinte em Brasília. Nessa ocasião, eu levei um discurso que foi lido em plenário em 1979, por ocasião da Constituinte. Da Constituinte, eu vou lhe passar a mão e eu gostaria que o senhor lesse para ficar gravado. Senhores convencionais,
Eu venho da distante Piratini, encravada nos confins do Pampa Gaúcho, representando o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro. Como é do conhecimento dos senhores aqui presentes, foi no meu torrão natal, lá pelos idos de 1835, com o advento da gloriosa Revolução Farroupilha, que foi estratificado neste Brasil muito do que se conhece sobre liberdade. Quero dizer-vos também que Piratini está sentindo este momento crucial que a história de nossa pátria está atravessando. Estamos, como quero, vigilantes nas coxilhas. Não deixaremos passar desapercebidos os fatos que hoje se desenrolam. Queremos que a tese, ora discutida neste plenário, Assembleia Constituinte, seja a primeira porteira que se abra para a passagem da tropilha dos anseios da liberdade, que se encontram contidos nos corações dos brasileiros. Que a Assembleia Constituinte seja o marco inicial de uma caminhada na planície em direção à democracia, que seja complementada pela anistia ampla e irreversível aos políticos punidos, para que desta forma fique pacificada a família nacional, que sejam extintos todos os atos de exceção, que nada empane o brilho reluzente de uma democracia sem arranhões de qualquer espécie. Este é o recado destemido da heróica e legendária Piratini, ex-capital Farroupilha. Muito obrigado. Roque Soares Amaral. Muito bonito. E gostaram? Ah, gostaram muito. Beleza. Ah, gostaram. E para mim foi uma grande honra. Claro. Uma grande honra. E é um representante de cada Na época foi. de cada município. Cada município. Lá se encontrava diversos. Lá eu tive a ocasião de me encontrar com todos esses políticos velhos, até os que já morreram, o Tranqueiro Neves, o Ulisses Guimarães, esse José Sarney, que ainda está com o bigode grande aí, e outros tantos. Ah, sim. Muito bem. Mas se o senhor lembrar mais alguma coisa assim da política, pode colocar a hora que quiser. Eu só queria continuar um pouquinho nessa parte da família, assim, perguntar um pouquinho como é que era o costume dos namoros naquele tempo. Nos tempos bem antigos, no seu tempo, por exemplo. No meu tempo, a gente namorava, começava namorando na janela das casas, na cidade, e ficava a moça na janela e o namorado do lado de fora. Se aquilo se prolongasse, etc., então ele passaria para entrar. Ia namorar lá dentro de casa. Mas na presença da mãe. A mãe estava sempre vigiando os namorados. A coisa era assim. E vamos dizer, no caso, também aconteciam os acidentes naquela época, né? Sim. Engravidava uma mulher, como é que procediam nesses casos? Era um escândalo muito grande. Procuravam, elas costumavam de toda forma de ocultar o ato, né? E muitas vezes enjeitavam. Tinha criança e enjeitavam. Botavam na porta de uma outra casa, uma coisa para outra, porque aí não sabia quem era a mãe, né? Claro. E assim ficava. E nesses termos assim de moral, era distinto de hoje, né? Completamente diferente, né? E existia também uma obrigatoriedade mais séria em relação a casamento, essas coisas? Sim. Se a pessoa, se os pais notassem que aquele não ia ser, não convinha, ou que não ia existir, qualquer coisa, eles se intervinham na coisa. Isso não te serve, não convém, não tá. Procurava evitar. E essa questão, porque sempre entrou também a questão da propriedade e de interesses econômicos nos casamentos, né? Existiu isso nessa região no começo do século? Existia. Eu posso citar um caso meu, tá?
Eu, como sabe, eu filho de um sapateiro, pobríssimo, e procurei me defender. Eu fui para o exército, Piratini não tinha trabalho, não tinha nada, e eu não queria perder meu tempo, digo, eu vou servir, e de lá eu vou ver se eu arrumo um emprego e essa coisa, né, como faziam os outros anteriores. Então foi aberto um voluntariado no exército na época, e eles aceitavam o menor de idade, com 17 anos em diante, e com o consentimento dos pais. Então eu quis ir, meu pai me levou no quartel, me apresentou, me escreveu, eu fiquei lá, etc. Eu servi em 27, saí em 28. Lá em Pelota eu trabalhei em 2 casas, aprendi a motorista do próprio quartel, dali saí de motorista e fui trabalhar com um charqueador. E tinha charqueado em Pelota, uma família de Bagé, os Tavares de Bagé, fazendeiros fortes, dono da charqueada lá em Pelota. E eu me levantava às 3 horas da madrugada para ir para a charqueada levar ele. E dali eu tive um boliche lá em Pelotas, não estava me dando muito bem, trabalhei também com a família lá, com um caminhão, e a família que era muito amigo do meu irmão, que me indicou para eles. Daqui eu vou contar assim, se proporciona. Então, eu fui trabalhar com esse senhor, dessa família. Eram 4 irmãos. Era um irmão, era alfaiate, tinha alfaiataria de frente à praça em Pelota. E 3... Só um pouquinho. E tinha um tinha alfaiataria em frente à praça em Pelota. E os outros? E as moças da casa eram irmãs, moças velhas, solteironas, pessoas muito boas, muito delicadas, muitas coisas. Então eu fiz relações ali e tinha uma vizinha do lado, que o pai tinha um armazém, e é filha única, pessoa formidável. Eu comecei a namorar a moça. E fiquei lá uns quantos meses, lá, a coisa em torno daquilo me prendeu mais um pouco, né? Mas depois, o namoro estava se tornando forte mesmo, né? E eu não tinha condições de me casar. Como é que eu ia me casar numa situação de coisa, né? Então, o que eu fiz? Digo, a única maneira que eu vou me embora para Piratini. Eu deixei a moça lá com pesar e me vi para Piratini. Cheguei em Piratini, como sempre, não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha coisa nenhuma. E eu pendi para a agricultura. Havia dificuldade, estou contando a minha vida. Tá bem. Havia dificuldade em trilhar o trigo. Plantavam trigo na época. Então o que eu fiz? Existiam as máquinas, os ventiladores tocados à mão e um tambor que trilhava o trigo, a palha. Aquilo eu montei numa carroça de coluna, fiz um chassi de madeira e coloquei em cima a coisa, consegui um motor de alto, botei atravessado, era uma briga, uma coisa difícil, mas aprovou, foi uma coisa. Eu saía para botar, tinha uma lona, botava na frente, e ali foi, daí eu andava de casa em casa trilhando. Bom, mas aquilo era por safra, né? Chegava na safra, parar. Mas digo, eu não posso parar. Então aí eu botei um boliche.
Botei um boliche aluguei uma peça nesse sobrado, só uma peça da esquina. E ali eu botei um boliche sem ter dinheiro para nada. Sabe? E sabe quem é que me forneceu mercadoria? Foi esse senhor que fez parte comigo na eleição, que era comerciante na praça na época. Então ele me fornecia num balaio 100 rapaduras, 100 garrafas de cachaça, pacotes de fumo, coisas de boliche, livro de papel e coisas. Eu botava lá na partilheira, eu fazia doce no fogareiro, e a coisa foi indo, e foi crescendo, e eu aluguei outras peças, foi indo, depois aluguei o sobrado lá em cima. Quando aluguei o sobrado, eu já tinha cozinheira, já tinha coisa, já ali formei um hotel, sem nada. Comprei cama de ferro, muito boa, de pelota, já fiado, e fui embora. E solteiro. Solteiro. Mas para isso, antes de eu já estar nesse ponto, surgiu meu namoro com a mulher que tenho hoje. O meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, trabalhava na pecuária. Toda a vida se dedicou ao campo, sem ter nada. Então, ele arrendava campo, comprava gado e vendia gado, trabalhava com gado. Assim. Viveu toda a vida do campo e sempre a cavalo. Nunca saiu do cavalo. Nunca teve auto próprio. Tanto é que tem um piquete, que chama-se Piquete Raul Amaral, porque ele é tradicionalista, nasceu, se criou dentro de Piratini e nunca andou em carro próprio. Foi andar em carro dos filhos. Os filhos dele todos tinham carro e ele andava no carro dos filhos. Por isso tem o nome do Piquete Raul Soares Amaral, mas seu CTG já tem obra pronta, já está em pleno progresso. Mas com ele, eu ia lá na casa do meu sogro, que morava a 20 quilômetros daqui, era também, ele arrendava 900 braças, de 1.000 e tantos hectares ele arrendava aí. Era um homem que tinha mais de 500 reis, tinha 1.000 ovelhas, estava bem, era um fazendeiro, só não era proprietário. Ele era arrendatário. Mas famílias naquela época existiam famílias muito humildes, aliás, muito boas, ele era muito relacionado e tinha crédito, o homem, de forma que onde ele estava, ele não deixava sair. Mas ele queria campo. Tá? E eu comecei a namorar, e pelado, e ele já com uma mania de rico, e eu pelado. E eu não tinha cavalo, depois eu comprei cavalo, fui me arrumando, comprei arreio, fui me montando, fui indo, né? E eu já ia lá visitar e ia cavar, visitar a moça a cavar. Passou o tempo, quando eu comprei um lenço, né? Comprei um ponche de seda, tá? Mas o cavalo estava de acordo, meus arreios também estavam de acordo, eu podia botar uma coisa. E uma das coisas que o velho era muito campeiro e muito articuloso, e tinha uma calçada alta assim, e eu desencilhava o cavalo como tem que ser, tirava o pelego direitinho, dobrava, tirava as peças todas assim, e botava a carona por cima, e o xergão estendia em cima. Tudo isso ele observava, o velho. Outra vez ele estava fazendo uma fenda numa vara para botar um prego, para fazer uma guiada para boi. Sabe o que é uma guiada? Para tocar o boi lá na frente? A guiada é uma coisa assim, uma ponta. É bem fininha e bem curtinha, para tocar o boi, né? Eu estava fazendo a coisa, e aí eu fui se meter, e ele chegava já um pouco, e quem sabe o senhor me dá para mim fazer?
Eu arrumei, botei o prego, arrumei dei para ele, tudo isso ficou observando. Diz esse cara, mas o ponche. Na hora da saída, eu ia me embora, eu não podia parar muito tempo, porque eu já tinha negócio. Sim. Ah, minha visita era minha. Eu ia domingo, eu ia lá, almoçava lá e vinha embora de tarde. Isso aí, daí um mês eu ia lá de volta. Não era toda a semana. Ah. Não era toda a semana que eu ia. Mas uma daquelas, a primeira viagem que eu fui, que me apresentei de Porto Cedo, e o velho meio assim disse, olha, cuidado que poxa emprestado quase sempre rasga nas porteiras. As cancelas onde passava as pessoas a cavalo era uma cancela pequena. Isso. Onde passavam as carroças era uma porteira maior que deitava. Uhum. Então tinha as cancelas onde passavam o gaúcho a cavalo. A cavalo mesmo abria e passava. A cavalo abria e fechava. Como não passava, arrancava, pegava nas coisas. Tá? E eu respondi para ele, no duro, olha só, esse é meu, eu comprei e já está pago. Era a resposta que ele queria. Ah, eu disse no duro. Uhum. Disse no duro. Mas as coisas depois foram indo, que eles viram que na festa de 35, houve uma grande festa aqui de centenário da Revolução de 25, e eu já estava com o negócio expandido, tudo. Eu acertei, eu dei o banquete para a festa. Fui eu que arrumei o banquete para a festa, e eles no salão lá em cima fizeram questão, como era um prédio histórico, de fazer a refeição lá em cima. Veio as autoridades, o Pelota da época, o governador, aquela gente, o governo, e aquela coisa eu já dei. Então eles vieram de fora para assistir a festa e pararam aí comigo e ajudaram a fazer todas as coisas, ajudaram lá, inclusive ela ajudou, era moça ainda, isso. Noiva, já era noiva. E assim saiu o casamento. Caso contrário, se o Porsche fosse emprestado... Mas incrível, né? A coisa é feita assim. Certo. Muito difícil, tem que ter persistência das coisas. Tem que ter persistência e capacidade de trabalho e crédito. Eu trabalhei toda a vida com crédito. Eu tenho crédito em qualquer parte do mundo, graças a Deus. Não tem dúvida. É uma das coisas que muito me orgulha, porque trabalhei com o Banco do Brasil anos. Eu levava um monte de escritura assim para eles fazerem um cadastro. E eles se admiravam porque aquelas escrituras não tinha herança, não tinha nada de herança, tudo era comprado. Só aquele era um credencial que eu tinha. Hein? Me diz uma coisa, e essa questão dos casamentos, assim, do filho de um estanceiro com outro? Bom, eu casei no interior. Sim. Meu sogro comprou uma fração de campo de Pinheiro Machado. Comprou lá, na época, ele tinha comprado 500 hectares. Depois foi comprando mais e ficou com 700 hectares por aí assim. E gado bueno, tudo bom. Tem gente trabalhador, muito trabalhador. Meus cunhados permaneceram com ele juntos, os dois filhos, e cresceram trabalhando juntos, né? Tanto é que o velho, quando morreu na minha casa, aqui em Piratininga. Quando morreu, ele veio e disse, olha, eu já deixei para vocês tudo regular, só quero saber se eu posso fazer o que eu quero fazer. Digo, o senhor, da minha parte, não tem oposição absolutamente nenhuma. O senhor faça o que bem entender. Mas veio consultar. Claro, ótimo.
Dizia, eu vou deixar para o Adão, que era o filho mais velho, vou deixar a casa e 2 braças de campo. E ele tira o resto do campo junto à casa. Ele já deixou assim. O outro já tinha casa, já era casado. Um outro, esse o solteiro estava com ele. Já tinha feito casa no outro terreno, no campo do fundo. E o Filomeno fica lá. E tu vai ficar assim, no melhor mancha de campo da fazenda do Copamento. E essa está lá inteirinha. Uhum. Essa está lá inteirinha. Ah, não. Não vendi, não, só a luz, a renda, estou arrendando. Sim. Eu já estou vendo, os filhos não quiseram essa parte de campo, nem coisa nenhuma. Então, eu tenho lá inteira. Até a herança está inteirinha. Que dá na base de uns 300 hectares. Não, eu tenho 200. 200. Mas É 200 é hectares. uma boa área. Depois não é. É campo de primeira, né? Uma mancha de primeira. Mas o campo todo é bom, é pastagem boa, mas esse é limpo, não tem mato. Só tem cheiro. Me diz uma coisa, existia ainda nessas primeiras décadas aí do século, existia ainda aqueles casamentos entre primos? Já. Ainda existia? Até com sobrinho. Puxa. Aqui, até com sobrinho. Aqui teve um casal que casou com a sobrinha, sabe? E eles dormiam junto, claro, casaram, né? Sim. E quando um se levantava primeiro, sempre ela se levantava primeiro, quando ele se levantava, ela pedia benção para o tio. Ah! Mas de gozação, então. Não sei. Naquela época era benção, beijava na mão. Ah, sim. A gente foi criado. Então não era gozação. Então Olha, a gente foi criado. Quando acendia a luz de noite da casa, ele pedia benção para a mãe e para o pai. Acendia a luz e pedia benção. Era assim. Costume. Tá bom. Só tem mais 2 coisas. Ué, mas não parou de crescer. Ainda está crescendo mais. Quantas horas faz que nós temos aqui hoje? Vamos passar amanhã. Bem ligeirinho então. Sabe por quê? Por causa do feriado. Tá certo. Feriado precisa. Agora eu vou lhe castigar até o fim, só um pouquinho mais. A questão assim do lazer e da recreação, como é que era, e depois a questão da religião, só umas palavras sobre isso. Como é que eram as diversões assim nessa época? Eram bailes. E os músicos eram uma gaita. Uma gaita e um pandeiro que estava encerrada a banda, a orquestra. E era divertido, gozado, e não havia briga, corria tudo em paz. Se prolongava e começava cedo da noite e ia até passar meia-noite, madrugada. Se houvesse muita coisa, ia até clarear o dia. Mas era de sol a sol. Sol a sol, só virando, né? Era de dia, era de noite. Mas que bom, né? Foi o sol, nasceu o sol. Era assim. E essa parte da religião, havia muito, essa coisa era forte, era fraca, como é que era isso? Havia só a religião católica? Não, já tinha espírita, o centro espírita, aqui teve sempre o centro espírita. Mas era religião católica, né? Eu, por exemplo, fui batizado na católica e continuei na católica. Né? E o meu padrinho foi o Benedinho Terra. O senhor falou, né? Porque o meu pai é filho de Canguçu, já conhecia ele lá muito. Tá? Era filho de Canguçu. E então, eu procurei, já que estamos falando procurei, a nossa igreja foi
incendiada em 1921. De propósito ou Não, por acaso? não, foi por acaso. Era uma igreja, tinha uns bancos de cedro, enorme de grande, sabe? E com a tampa. Ah, sim. Tinha uma tampa, em vez de cedro, tinha uma tampa, um dobradiço. E que formava uma caixa, e naquelas caixas o padre botava os tocos de vela, Sim. guardava assim, de período em período eles mandavam para Pelotas, lá para a fábrica de vela, para se desmanchar e fazer. Desmanchar e fazer outra vez, para fazer o aproveitamento. Claro. Então tinha diversos bancos cheios de aquelas velas. E suponha que fosse uma lamparina, aquela lamparina que fica acesa toda noite, todo dia, como é o nome eu sei que sinalizava a presença do sacrário ali, né? Está sempre acesa, Isso. que partisse dali. E o altar era enorme de grande, e a santa eu tenho a fotografia, não sei onde é que está. Eu tenho a fotografia da santa original. Era do tamanho normal de uma pessoa. E Nossa Senhora da Conceição. E o altar era todo de madeira, de cedro, moldurado, uma coisa fantástica. Toda a largura da igreja. Tinha só duas portas de um lado e do outro, passavam assim. E assoalhada, a igreja era assoalhada, até a metade era de assoalho. A outra metade para cá era com cimento, era um mosaico, não sei como era. De forma que houve um incêndio e foi de dia o incêndio. Começou de tarde, não foi de noite. Porque nós éramos guri, que eu tinha 21, quantos anos eu tinha? Assim, 9? Tinha 12. 12 anos. Nós estávamos pescando no arroio, nesse mesmo arroio embaixo. aqui, mas lá embaixo. Lá sim. embaixo. Nós éramos uns 10 ou 12 guris, mais ou menos da idade. E vimos andar uma fumaceira. Mas o que é aquela fumaça lá? Fumaça preta. E mas aquilo não tem, parece que está na igreja. E nós, ó, se toquemos para cá, estava aquilo ali, pá. Foi um panorama horroroso, ele não podia fazer nada, o fogo tomou conta e foi embora, foi tudo abaixo. Só salvaram o coração de Jesus. E Alguém entrou e... entrou um senhor, entrou lá dentro e tirou coisas que estava montado no lateral. No lateral ele tirou. Porque tudo era de madeira de leite, tudo madeira de cedro, grossura. Aquilo ficou e veio abaixo tudo. Ficou só as paredes assim. Mas ela era do mesmo estilo que é agora, né? Faltava tinha caído uma torre anteriormente. Não tinha aquela torre da direita. Aquela torre tinha caído. E tinha só uma torre. E veio abaixo o resto. E tinha o coreto, que hoje é uma planchada de cimento. Tinha o coreto lá em cima, tinha órgão. Tocava órgão, tinha cantor. Aquele de tubo? Não sei, não era de tubo. E tudo muito bem, a igreja era bem arrumada, tudo bom, tinha coisa de ouro, tinha coisa, foi tudo. Era um patrimônio e tanto. Um patrimônio, depois aquilo era antiguíssimo, seria hoje cada vez mais. Já tinha mais de um século naquele tempo, né? Apesar de foi, na Revolução Paulista foi rezado o Tedeu, né? O Tedeu, né? Ela já existia no final do século XVIII, o começo do século XIX. E foi assim. Muito bem. Mas depois veio o padre Reinaldo, os outros padres foram embora. Aqui nós tivemos um padre fantástico, que era o padre Antônio Dias da Costa. Esse eu não sei se há bem pouco tempo ele ainda existia, ele estava até em Pelotas.
Uhum. Mas eu acho que já morreu pelo tempo, claro que já. O padre Dias da Costa, esse homem era um tribunal. Era um tribunal. Quando ele falava, parava tudo. Ah, é? Tinha um dom da palavra? Ele era português, Hã? Era português. Uhum. Ele trouxe para Piratinha até 10 famílias de portugueses, ele importou 10 famílias. E tem aqui os Rosários, família Rosário, que ainda existe aí, todos os descendentes do padre Antônio que trouxe. Trouxe de lá. O José Rosário, um dos últimos que morreram. O último que morreu foi o José Rosário, que era de lá. Ficou os filhos. Tem aqui Piratini, tem um até casado com a sobrinha. Rosário. Mas o padre Renato chegou nessa data e encontrou encontrou a igreja assim, desprovida de tudo. Tá? E o padre Renato tem uma história grande, mas o padre Renato se entroçou, ele veio direito da minha casa. Ele não diz ali. Ah, sim. Isso. Ele chegou molhado em cima de um caminhão. Naquela época não tinha estrada e não tinha ônibus para Piratini. Tinha uns caminhões que traziam carga e traziam passageiro junto com mercadoria em cima. Tá? Depois apareceu um caminhão com uma cabine dupla feita de madeira que tinha um banco atrás. Alargaram o banco do motorista. Isso. Que dava para vir 4, motorista, um do cada coisa aqui, 2 para cá. Vinha 4, e 4 ali atrás. Então já vinha 8 pessoas aí. 8 mesmo motoristas, 7 passageiros. E assim foi indo. Mas o padre Reinaldo não veio nisso, veio ainda em cima da carga. Chovia muito, chegaram de noite, porque a estrada não. E saíram por um cerrito, costumava-se vir por um cerrito. Pegava a estrada velha, saía do Capão do Leão. Então ele pegou no serviço de trem até o cerrito, até Pedro Osório. Dali ele pegou esse caminhão que passava ali e ele veio embora. E veio direito lá em casa. E ali começou a história. Eu emprestei cavalo para ele. Prestei um cavalo, teve muito tempo um cavalo emprestado. Usei no que falava muito. Usei, porque era um cavalo. A mola era um cavalo. Ah, sim. E o pai se botou. Primeira coisa que ele viu que ninguém plantava nada. Batata inglesa vinha de Canguçu. Verdura não tinha. A comida era arroz e feijão. Tá? E algum almeirão. Almeirão é uma verdura que nasce sozinha, chama-se verdura do brasileiro. Não precisa plantar que ela nasce. Almeirão. Almeirão. Eu sei o que é. Sabe o que é? Né? É mesmo, ela dá de silvestre, nasce. Você bota uma roça que ele nasce. E nasce. Então ele botou uma horta e trouxe uma couve lasca, a couve lasca, chamam de lasca porque tira uma folhagem assim, rasga ali do pé, tipo um talo grosso, e crava no chão e ela pega. E ela brota. Ela brota. E ali na frente da prefeitura, lá da prefeitura, aquele caimento ali onde hoje está o posto de higiene, está o sindicato rural, toda a prefeitura tomou conta. Sim. E ali era a horta do padre, naquele ladeirão ali, ele plantava e dava. Ele dava vermelho ali, eu não sei como é que dava as coisas ali. E ele ficou morando numa casa que hoje está o padre, mas era uma casa velha que tinha ali. Depois, com o tempo que arrumaram. E ele, então, se botou na igreja.
Começamos a tirar os cascalhos, aquela quantidade de sujeira, a limpar minha carreta, levar aquilo para fora, porque tinha caminho na carreta. Foi indo, deixou limpo, limpinho, varrido, lá dentro. E ali ele começou a fazer a campanha, botou a cobertura em cima, tá? Já fechou, já começou a rezar a missa ali dentro. E o pessoal foi indo, o pessoal muito pobre, o rico não dava, só dava o pobre. Então foi se esgotando os recursos. Recurso de governo não vinha. E os ricos não tinham muita religião também, né? A religião deles era dinheiro. Dinheiro. Mas o brasileiro é diferente. O brasileiro é diferente. Você vê o italiano e o alemão. O alemão tem a religião deles também, mas tem a religião, tem a união, que é uma coisa. Tem essa. O luterano é uma igreja formidável, só não tem padre. Só não tem padre, só não casa. O nosso não casa, ele casa, tem família. Mas é uma união que é uma coisa. Muito forte. É muito unido. Então o Padre Renato teve uma dificuldade bruta e dava muito para os pobres. Tá? Ele atendia a pessoa pobreria. E o que ele conseguia, ele passava para os outros. E foi um ponto que ele foi perdendo a equilibridade, porque só dava para ele, como fosse para a igreja, ele dava para os outros. Então, ele fazia a redistribuição. Teve uma dificuldade grande. Aquele o altar, não conhece o altar que tem aí? Eu não entrei ainda na igreja. Então, eu vou filmar ela. Mas tem que filmar. Aquele altar foi ele que mandou fazer, todo de mármore, grande de mármore. Olha, aquela bóveda que tem acima do altar, que foi feito do Padre Renato, ele foi o arquiteto daquilo. Aquela bóveda que tem lá de cimento armado, acima da coisa, está direitinho lá, foi ele que fez aquilo ali. E terminou aquela parte de trás. Primeiro ele fechou e depois foi fazendo, foi indo, e deixou com os vitrôs. Um grande trabalho, hein? Eu vou chegar na parte dos vitrôs, é muito comprida a história. É que eu conto. E o senhor não está cansado, senhor? Eu já estou quase meio-dia. O senhor que sabe. Mas os vitrôs da igreja foi conseguido da seguinte forma. Ele fez uma campanha e conseguiu, para início, 1.000 contos. Não, que 1.000 contos? Não. Ele conseguiu 1 conto de cada um e conseguiu 12 contos. 12 contos. E disse que e a coisa mais custou 5 contos cada igreja, eu não tenho bem certeza. Mas o Padre Reinaldo foi na Casa Genta, em Portugal. Desculpe. Tem mais, nós temos há muito tempo falando. Eu agora não sei se eu virei já essa aqui. Não, acho que não virei. Tá. Aí deram 12 contos. 12 contos, o Padre Real foi em Porto Alegre, na Casa Genta, em Porto Alegre, e mandou fazer os vitrôs. E deu por conta para fazer os vitrôs. Era dinheiro. Era muito dinheiro. E a Casa Genta aprontou os vitrôs, levou quase 4 ou 5 anos para aprontar os vitrôs. Porque era pouco dinheiro, não tinha dinheiro. Sofisticado, né? É? E é um trabalho muito sofisticado também. É, e muito moroso. Isso.
que eles vão fazendo, aquele queimado, né? Levou uma temporada muito grande. Não foi quando levou, não. Mas de 2 para fora levou. E quando eles aprontaram, ele tinha que pagar 12 contos mais. Que era para ele retirar os vitrôs. E era o valor dos vitrôs. Mas ele não teve, não conseguiu mais dinheiro. Não conseguiu aqui. Não deram mais. Achavam que nem vitrô não vinha. Não acreditaram no padre. Outra, o padre nunca teve assistência do prefeito de Piratini, nunca, de prefeito nenhum deu assistência, deu ajuda ao padre Reinaldo. Maior gratidão do mundo. Quando se preparava, quando começava uma eleição, o padre batia neles, o padre era insistente, batia neles, e coisa, por causa da eleição, por causa da coisa, né? E eles prometiam. Se nós vencermos a eleição, nós vamos buscar os vitrôs. E nada. Olha, senhor. 4 prometeram isso. 4 vezes 4, 16. Passou 16 anos. Não, passou 4 vezes. 3 vezes 4, passou 12 anos. No 4º ano foi que nós entramos. Uhum. No 4º mandato. No 4º mandato que nós entramos. Eu e o Alfredo entramos no 4º mandato. Mas o padre Reinaldo, com o negócio da Casa Gente chamar eles, olha, mas o senhor vai ter que arrumar o dinheiro, porque já está pronto, nós gastamos, aquela coisa, tá? Então o padre Reinaldo o que fez? Foi em 2 irmãos lá, a terra dele, 2 irmãos. Uhum. Para lá de Porto Alegre, sabe onde é 2 irmãos? Sei. Lá tem a família dele. E lá tinha a Caixa Rural. A Caixa Rural. Que emprestou. E a Caixa Rural emprestou para ele 12 contos. E ele trouxe e entregou na Casa Gente para retirar os vitrôs. Isso é uma história tão grande. É uma história grande, senhor. Uhum. Quando o Reinaldo diz, olha, senhor, agora o senhor vai ter que me deixar aí os vitrôs, porque eu não tenho condições ainda de levar, porque não está pronto. Lá, a janela não estão ainda, o usina aqui incendiou, está em obra. O local onde vai, a janela não está pronto ainda, tem que me esperar. Mas agora eu vou apurar com a coisa lá. Mas não posso vir buscar agora, se você aguarda aí. Então não tem problema, fica aí. Passou-se 4 anos, completou os 4 anos, dos 12 mais 4, né? E eles prometeram e não arrumaram, não deram dinheiro. Porque demorou tanto que a senhora velha lá, que era diretora da Caixa, combinou com a Casa Genta que não fosse entregar os vitrais sem falar com eles lá, porque eles estavam devendo para ela com o dinheiro que eles receberam lá. Trancou os vitrais. Bom. E não havia dinheiro. E eu estou por dentro de tudo, porque eu convivia com o padre, estava sabendo de tudo. E eu não prometi nada para o padre. Quando eu fui candidato, não mesmo, não prometi nada. Mas as coisas correram bem. E eu depois trouxe máquina, trouxe isso, trouxe aquilo, eu consegui com aquilo a credibilidade, né? Uhum. Então eu consegui 17 mil cruzeiros, 17 contos, né? Mas para isso, digo, olha, temos com dinheiro. Para isso eu fui na Casa Gente e o que eles me responderam assim, eu sou vice-prefeito de lá, estou interessado nisso e eu quero saber em condições está que eu vou vir buscar os vitrôs. Eles fizeram pouco caso. Não, isso aqui já veio 3 ou 4 e nunca vieram. Mas eu ouvi.
Bom, com isso eles me disseram, mas só com autorização da Caixa de Dois Irmãos. Olha aí. Lá me fui eu para a Caixa de Dois Irmãos. Mas nessas alturas eu já tinha conseguido dinheiro, eu já fui lá falando em dinheiro. Isso. Mas eu não disse para ele que tinha dinheiro na casa chefe. E tem outra coisa também, agora para o senhor levar admitido que a Caixa deles dê autorização, vocês teriam que me pagar 5 conto mais, por causa que nós temos que refazer aquilo lá, pois faz uns 50 anos que está aí, está nos depósitos, aquilo está, e nós temos que fazer uma retificação. E isso custa dinheiro. 5 conto mais. Mas eu já pus aí que eu estava com 17 conto. Porque dava 5 mais. Bom, mas eu fui lá na coisa, ele recebeu 12, com 12 anos de coisa, imagina só, a Caixa estava perdendo, estava perdida. Eu fiz uma explanação enorme, e eles estavam sabendo de tudo, do sacrifício do padre, da atitude da administração, desse povo que é descreditado. E eu disse para ela, digo, dona, não me lembro o nome dela, disse, olha, dona, eu vim lhe fazer uma proposta, sabe, para nós liquidar com isso aí, e eu estou aqui com a intenção de ajudar o padre, e eu quero levar os entroços. E eu estou sabendo de tudo isso para ele, expliquei para ela. Então eu digo, olha, se a senhora perdoa o juro para o padre, eu lhe pago o... Ah, não tem medo, eu posso. Eu levei o dinheiro, já estava com o dinheiro, ela me deu autorização para a Caixa, já trouxe tudo, recibo, padre, e autorização para a Casa Gente. Lá é que eu tive que estar com 5 contos para ele arrumar. Mas tem mais a coisa, não para aí. Não para aí, para você ver como as coisas. Havia dificuldade de transporte na época. Ah, que peleia. Transporte era difícil, pois não tinha uma ponte de Pelotas a Porto Alegre. Não tinha uma ponte. Com todos esses rios para passar? A gente ia a Camaquã, passava numa balsa, depois ia para cima daquele município que tem mais cima, cortado da lagoa, como é o nome? Tapes. Tapes. De coisa ia em Tapes, passar por dentro da cidade e depois ia direito a Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro, depois Guaíba. Guaíba, atravessou o rio da balsa para chegar em Porto Alegre. Bom, dinheiro não tinha. Não tinha mais nada. A prefeitura também, da São Azul, não tinha caminhão. Não tinha nada. Eu não era prefeito. Sim. Fui prefeito, então foi em seguida que eu fui prefeito, em seguida porque eu providenciei. Não cheguei a trazer os vitros no caminhão da prefeitura, senão eu traria. Aquele tempo já estava, já tinha tudo, a estrada estava pronta. Naquela época não tinha nada. O meio de transporte que tinha de Pelotas a Porto Alegre era para fluviais. Tinha um navio, chamava o cruzeiro, cruzeirinho. A pessoa fazia viagem para Porto Alegre pelo cruzeiro. Embarcava às 5 horas da tarde, saía às 5 da tarde, chegava às 8 do dia do outro dia. Do outro dia. Passava a data por se dar uma viagem maravilhosa. Eu fiz isso muitas vezes. E eu falei com o dono da linha essa, era Loreia, fulano de tal, Loreia de Pelotas. Estourei o assunto, ele era muito católico, tinha até uma irmã, família católica, tinha contato com o bispo, aquela coisa. Contei a história dos vitrôs para ele. Não tem problema, mando receber lá, mando lá. De fato, trouxe para Pelotas.
descarregaram os vitrôs dos armazéns de Pelotas. Não me avisaram e nem avisaram ele que os vitrôs estavam aí. Não é possível. Que história, hein? Bom, sabe quem que fez o depositário? Era outra firma que recebia mercadoria, não era do Loureiro. Quando nós soubemos que ia leilão os vitrôs para pagar a estadia dos coisas lá. De tanto tempo que estavam lá? De tanto tempo que estavam lá. Chegou o leilão, senhor. Eu me bati para Pelota, fui do Loureia, meu Deus do céu, e agora não temos condição, não temos dinheiro, senhor. Para esgotar aquilo lá, quando nós estamos com a igreja assim, tudo que tem que se conseguir está da igreja que foi queimada. Não, deixa que eu vou liberar. Aí eu já tinha caminhão. Ah, sim. Eu já tinha caminhão na O senhor época. foi de caminhão buscar. Eu já tinha caminhão. Fui de caminhão buscar os vitrôs da igreja. E aí se encerra a história dos vitrôs da igreja. Nossa. Foram 13, 14 anos de luta. Bom, nós queremos então agradecer a sua entrevista, que foi, em termos de história, de muito valor, Sr. Marquinhos. Eu sei que eu lhe dei um cansaço, derrubei metade de um dia feriado, mas tenho certeza sim, que vai ser ótimo todo esse documento que a gente vai produzir a partir daqui. Muito obrigado. Se quiser dizer mais alguma palavra, eu acho que não, né? Eu peço desculpa não poder me exercer mais, mas eu, diante da minha idade, eu me esqueço das datas anteriores que eu gostaria de mencionar, mas não foi possível. Mas quero agradecer o professor Agostinho, que veio me dar a honra dessa entrevista, que eu tenho certeza que ficará para o senhor. Muito obrigado. Da mesma forma, muito obrigado. 350 parece que é. Um pouco mais. Bom, Está marcado aqui. aqui está marcado. Aqui. Benoni Miranda Godinho, Piratini. Bom, Ano histórico. aí, por aí está. Tem bastante dados aqui. Pois é. Que livro é esse? Esse é enciclopédia, ó, Enciclopédia Políticos Sul-Rio-Grandenses. tá. Olha, aqui foi prefeito, olha. Prefeito de Piratini, é dos Tais, ó. Carlos de Souza Carvalho. Está na outra roupa, esse já morreu. Esse aqui também já morreu agora há pouco. É vereador. Esse aqui também ele já morreu, é vereador do terceiro. Ildomar Vasconcelos Joanov. Esse é o dono esse é o dono da Nativa hoje. Ah, sim. Esse está presidente da Câmara hoje. Está presidente da Câmara. Esse é sobrinho. Ah, olha aqui. Mas não tinha visto? Não tinha visto ainda. Depois que eu vou lá do uma mijadeira danada. Tá bom. Padre da dona Honorina? Eu sou compadre. Ela mora aqui, nessa casa, há 50 anos. Que mora há 50 anos. Ela foi filha de criação da proprietária dessa, dessa área, né? Dessa área. Aqui. Será que ela achou com o padre João? Achou? Já vem vindo aí? Vem. Tem um aspecto da frente da casa que é muito antiga, pelo que se vê. Cercado de pedra. Pega. Pega tira com o álcool. Eu vou sair ali junto com o álcool. Tá.
O seu Roque Soares Amaral, Maquinha, compadre da próxima entrevistada, que acabou de dar a entrevista, por sinal, na sua casa durante a manhã inteira. Cheia de reumatismo, estava indo. Olha, vamos tirar os filhos aqui que chega de perto. Ah, é? É, ó. Ele está tirando lá. Ó. É isso aí. É isso aí, ó, tá bonito. Ah, é. Vem vindo. Olha aqui, levanta, sai junto. É, sai junto. Vem vindo ali. É, já sai junto. É. Quantos anos já conta, pai? 86. Sei? Ah, é? Para direito, Oi. para direito. Onde é que está? Está. Mas podem ficar conversando, que isso aqui não é máquina de fotografia. Fica gravado Ah, lá. pois é isso. A nossa conversa fica gravada lá dentro. Ah, é? É. E a cara também. E você estava botando fogo. Tá roçando. E outra coisa aí, vai pegando o arame. Lá adiante está pegando o arame. É? Lá adiante, Ah, sabe? Tem que ver o arame. tem que ver o arame depois. Porque tá- É. Sabe? Pegou, saiu até por lá de fora. Ah, Saiu para a estrada. é. Ele é surdo, não vê as coisas. É. 12 de outubro de 1995, estamos na casa de João Ivaristo Madruga e de Honorina Madruga. Anolina. Anolina? É, Crespo Madruga. Anolina. Anolina Crespo Madruga. Bom, tá. Estamos iniciando então mais uma entrevista com Filho de Criação. E estamos... qual é o distrito aqui de Piratini? Primeiro. Primeiro, Não é primeiro distrito de Piratini, não é? É primeiro. É o primeiro. É. o primeiro distrito de Piratini fica cerca Lugar denominado Cerro do Sandi. É. Exatamente, chamado Cerro do Sandia, a região aqui, né? É, isso. Muito bem. A senhora foi filha de criação? De Inês Vaz e Silva. Tá. A sua idade? 79 anos. 79 anos. Eu sou do ano 1916. Sim. E de que mês, que dia? Julho. Agora na certidão, manda a certidão o que é mais? Não, é 25 de julho. 25 de julho de 1906. E 16. E 16, tá? É, 16. Então tá com 79 anos de idade. 79 anos. Muito bem. E a senhora foi para casa da mãe de criação com que idade? Deus, pode ser que Deus que nasci. Quem eram seus pais, seu pai e sua mãe verdadeiros? A mãe verdade, o pai é, como é, Sofia Natural, não é? A mãe natural é a Tanagilda Crespa. Tá. E o pai a senhora não conheceu? Não. Tá. Naquele tempo era tudo escondido. Sim. É. Muito bem. Então desde que nasceu praticamente. Praticamente desde que nasci. Tá. E quando casou? Com que idade? Casei com 20 anos em completo. 20 anos. Aí a senhora saiu da casa? Não, saí da casa da minha mãe e vim pra cá. E tô aqui até hoje. Então a senhora passou a morar aqui a partir do casamento? A partir do casamento eu fiquei morando sempre aqui onde eu tô. E ela morava onde? Logo ali, a mãe de criação? É. Aí, ali na Tatera, ali onde o senhor passou. Aonde nós passamos? É, ali onde Fica aqui a 200 metros. É, quando muito. É. E essa casa aqui já existia? Não. Vocês que fizeram? Nós que fizemos isso junto. Então ela tem cerca de 70 anos, essa casa. É. E essa muralha de pedra ao lado? Já tinha aqui também. Já aquela ali, aquela cerca de pedra, É. foi o meu marido que fez. Ah, foi. Foi bem. ele que fez. Muito bem. Então a senhora ficou praticamente 20 anos na casa da sua mãe de criação. É. E como é que foi tratada pela sua mãe de criação?
Foi bem? Foi criada, foi tratada bem. Ela nunca deixou sair a rolar. Era só a senhora de filha ou tinha mais? De criação, era só eu. E filhos dela, tinha algum? Não, ela nunca teve família. Nunca teve família, então a senhora foi única. Ela nunca teve família. Muito bem. E o marido dela? O marido dela, depois se deixaram, né? Ah, eles eram separados. Depois se separaram. Sim. Mas eu já era casada. Mas quando ela me pegou me criar, ela era solteira. Sim. E foi solteira há muito tempo. Ah, pois é. Ela era solteira. E aí, um tempo de casada, a senhora, um tempo dela casada, a senhora ficou com ela ainda? Sempre fiquei... Não, quando ela depois que ela casou, eu fiquei sempre com ela. Ainda ela era solteira, ela era casada assim. Eu era solteira. Tá. E aí eles dividiram a propriedade? Como é que dividiram. Foi? Uhum. E ela continuou morando aqui então? Ali na casinha dela e eu aqui. Ah. Ela ficou ali na casa dela depois que eu... E quando a senhora casou, a senhora recebeu alguma coisa deles? Não. Aí foi naquele tempo foi eu com a ajuda do povo, com ajuda, um me dava uma coisa, outro dava outra, né? Uhum. Um dava uma coisa, outro dava outra, e a minha mãe, a mãe mesmo, legítima, ela se virava, né? Sim. Então vocês conseguiram fazer por conta própria essa casa aqui? Foi. Mas essa casa ficava no terreno dela, não? No terreno dela. Sim. Ela deu o terreno para fazer. Deu o terreno. Para fazer. Que área ela deu para a senhora? Não, deu assim, fazer a casa no campo, e fizemos a casa no campo. Ah, tá. Não deu, ela passou, foi quando ela morreu. Quando ela estava mal, que ela se quebrou, que ela estava mal, aí ela passou tudo para nós. Passou para vocês? O que tocava para ela, o que tocou para ela passou para mim. Como se fosse filha, então. Como filha adotiva. E aí ela registrou como filha adotiva? Como filha adotiva. E quando a senhora casou, já tinha registro ou não? Eu, que morava com ela, tinha registro que eu morava com a outra minha mãe. A outra minha mãe é que me registrou. Tá. Mas depois a outra registrou como filha adotiva. E depois a outra, como eu me prestei bem, certo, não é? Isso. Quando ela estava mal, ela me adotou como filha adotiva. E quantos anos depois de casada a senhora recebeu então essa terra aqui? Eu não me lembro quantos anos faz que ela morreu? Eu não sabia. Deixa eu ver, já tinha marido. 30 anos. 30 anos faz. Faz 30, a Marisa está com 32. Eu já tinha marido. Uhum. Aí quando ela estava mal, que ela viu que ia morrer, disse que não ia me deixar na estrada, passou para mim. E que área tem a sua terra, então, que ela lhe doou? Bom, agora isso quantas áreas é? Quantas áreas que ela deu? Não, 44. Não era 44? Não, ficou para nós, ficou 45. Ficou 35. 35. Ela deu 10 para... Ela deu 10 para os filhos, para 2 filhos meus. Sim. Aí ela passou, ela não queria que eu desse, como a gente era pobre, não queria que eu desse os filhos, né? E depois para os 2 guri, que era só 2 guri homem, ela deu 5 para um e 5 para outro. E eles moram aqui perto, então? Um mora aqui e o outro Deus levou. Sim. Então são 40 hectares, na verdade, né? 40 hectares, não é? 45. 45 que era o campo dela? 45. E ela deu 10 para os negrinhos. Deu tudo para eles. Para os netos, como ela dizia, para os netos. Ficou tudo. E na hora do casamento ela não fez nada disso, né? Não registrou nada para a senhora? Não. Foi depois, quando ela... Uhum. Mas a senhora deu atendimento para ela até ela morrer? Até, cuidei ela até o último dia. Sim. Até o último dia. É o último. E como é que era a jornada de trabalho na casa dessa senhora? Era já 5 cozinhas e essa coisa, e lá vai. Naquele tempo era assim, era a cozinhar
trabalhava em horta e essas coisas. Sim. É. E cuidar na volta da casa também, os animais? Pois é, e os animais, tudo, as criação, tudo, né? Uhum. É só assim a roda da casa e as hortas. Tá, e a limpeza da casa, a roupa? Tudo era a gente que fazia, tudo. Pois é, a limpeza da casa, pois é, só as hortas da casa. Mas ela também ajudava? Ajudava. Ajudava também? Ajudava. Trabalhava junto? Ajudava, trabalhava junto. Trabalhava junto. Ela enxergava pouco, mas trabalhava. Tá. Não fazia bem feito porque não enxergava, né? Enxergava pouco. Uhum. Como é que era a jornada de trabalho? Que hora levantava, por exemplo? Isso é bem cedo. Era bem cedo de manhã. Ainda escuro? Às vezes era, outras vezes não era, e assim estava, né? Era conforme. Conforme. Qual é a primeira coisa que a senhora fazia, assim, de trabalho? Era sempre cuidar das criação e ajudar ela nas hortas e essa coisa, que ela gostava muito de horta. Sim. E então, trabalhava até que hora, assim, do dia? Naquele tempo não tinha hora, era a hora, quando estava dando, ele estava trabalhando. Sim. Enquanto tinha dia e dava, estava se trabalhando. Uhum. Naquele tempo não tinha hora, não tinha nada, não é? Não é como agora é tudo por horário, né? Isso. E o que produziam aqui nessa terra? Menina, agora é isso que eu não sei. Não plantavam nada? Não? Plantava milho, feijão, trigo, aveia, plantava de tudo. Era mais agricultura ou era mais criação de gado? Mais agricultura. Plantava agricultura, criava de tudo, né? Sim. Mais ou menos como está aqui agora. Assim. Cheio de criação na volta. Cheio de criação na volta e planta e arvoredos, como agora. Como agora. É a mesma coisa. Uhum. Não mudou nada. Tá certo. Não mudou nada. Tudo é o mesmo jeito. Tá bem. Tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Me diz uma coisa, e na hora da refeição, por exemplo, a senhora podia sentar junto com o casal? Naquele tempo não se sentava. Não? Não. Onde é que a senhora comia? Ali perto dela, numa mesinha. Numa outra mesinha? Uhum. E a comida era a mesma? Era mesmo, tudo era mesmo. Tudo era mesmo. Não tinha nada de diferença. Uhum. Só a gente comia sentadinho ali. Claro. E o vestuário, assim, como é que era nesse tempo? Usamos as mesmas coisas, o vestidão, aquelas roupona louca, aqueles roupão loucos. Era aquele jeito. Mas como é que era esse roupão louco? Era... Os vestidos largos, compridos. Sim. Sim. E a senhora dormia dentro de casa? Dentro de casa, claro, dentro de casa. Tinha seu quarto? Claro, tinha o meu quartinho. Tinha alguma diferença, assim? Não tinha diferença nenhuma. Na roupa de cama? Não tinha nada. Não tinha nada. E a senhora trabalhava calçada ou pé descalço? Criança, vou dizer. Criança gostava muito de pé descalço. De pé descalço? Isso, Tá bem. E naquele tempo não tinha nada dessa coisa, né? Agora sim aqui. Tem que ser tudo calçadinho, mas naquele tempo não tinha nada disso. E eu gostava também de pé descalço. Uhum. Gostava até hoje, ainda gosto. Sim. Muito bem. E quem é que decidia as coisas assim na casa, na família? Aquilo que teria que ser feito ou deixar de fazer? Na casa dela? Era o que tocava pra ela era ela. Sim. Que era para fazer isto, fazer aquilo e fazia. Tá certo. Ela que decidia, para fazer isto e fazer aquilo, tivesse bem feito ou tivesse mal feito, o nego fazia. Claro. Nem que depois se arrependesse, mas ela mandava fazer, fazia. E essa coisa de eleição e voto, a senhora votou alguma vez? Votei. E quando é que passou a votar? Faz pouco tempo. Agora, depois que a gente não... Como é que eu vou dizer? Depois que não... que os analfabetos votam, né?
Ah, tá. Mas eu votava e no fim não sei para quem que votava. Porque votem para aqui, escrevem aqui, escrevem ali. Sim. Eu não sei ler, não sabia ler, não é? Uhum. Naqueles primeiros tempos que a senhora viveu, ainda existiam aquelas pessoas que se diziam coronéis aqui na região? Existia, não existia. Quando eu votei, quando eu peguei... Não, quando a senhora era nova ainda. Porque a senhora já tem 79 anos, né? Parece que existia ainda, os coronéis não existia no tempo que eu... Sabe que existia naquele tempo, era coronel, capitões e essa coisa toda, major. Isso que existia aí pela campanha. Sim. Isso aí terminou de Getúlio para cá. De Getúlio para cá, né? Isso aí. Uhum. E vocês conheceram algum desses coronéis aqui? Não é. Conheceu o coronel aqui? Aqui eu não me lembro. O João Lino era o major, né? Quem? O João Lino era o major. Era major, tinha o capitão Belico aqui no quinto. O capitão Arvim. Os que eu me lembro, mas não. E essas... O João Vaz não era... Não, o João Vaz... Não era coronel, o João Vaz? O João Vaz não era coronel. Não. Diz que não. Mas ainda vocês pegaram esse tempo dessa gente assim, né? E de onde que vinham esses títulos dessa gente? Agora isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu só entendi. Eles mesmos que se atribuíam? Geralmente o povo punha o nome. Porque coronel fulano tem 10 mil hectares, 5 mil hectares. Botava o nome e obedecia depois, ainda por cima. Tudo tinha medo, né? Naquele tempo. Sim. Tudo tinha medo. Eram uns homens de faca na bota, então, tudo tinha medo, andava disparando, né? Puxa. Muito bem. Agora sim é que mudou tudo, mas naquele tempo... E essa questão da educação, a senhora teve oportunidade de estudar no tempo que estava aí com ela? Não, naquele tempo não. Bom, ela não tinha filhos, né? Não tinha. Existia algum professor aí na volta que tenha trabalhado? Não tinha professor naquele tempo, não tinha. Não tinha, né? Não tinha professor aqui naquele tempo, não tinha, né? Não tinha escola também? Não tinha escola. Tinha professor aí, depois terminou. Uhum. Eles se foram embora e aí não veio mais professor. Tá. O colégio é depois dos meus filhos pra cá, é que tem o colégio lá em cima, né? Depois que do Getúlio pra cá, quando entrou o Silveira, e aí ninguém queria que saísse colégio aqui no seu, porque tinha muito negro, tudo era negro. E aí o doutor Silveira disse que no colégio saía de qualquer jeito. Isso aí. Mas e por que isso de não sair colégio porque era negro? Eu não sei, eu acho que era a ignorância dos ricos, não seria? Não sei, eu que acho. Era isso. Negro não podia estudar, então? Não podia estudar. Agora tem negro. Então o que eu digo para eles, que eu digo, ora, digo isso, o mundo melhorou, foi de Getúlio para cá que melhorou, clareou para todo mundo. Sim. Ele que deu esse direito a todo mundo. Uhum. Ele ainda diz que o cidadão é o mesmo, tanto faz ser branco como negro, o cidadão é o mesmo. É isso aí. Claro. É isso aí. Pena que o pessoal não compreendeu e terminaram não votando nele. É mesmo. Muito bem. E depois quando a senhora cresceu, teve oportunidade de estudar? Ou... Não, nunca tive. Depois, não tinha colégio, depois me casei já fio e fio, e trabalhando para elas lá. Sim. Não tinha tempo para tantas coisas, e depois já tinha que botar os filhos no colégio. Aí eles que eram novos precisavam mais do que eu, que era velha, né? Uhum. Mas no tempo dos seus filhos já tinha colégio aqui, né? No tempo dos meus filhos já tinha colégio ali no centro. Tá bem. Daí daquela que o senhor falou com ela ontem. Isso. Ela falou que estudou, né? Ela Isso estudou. mesmo. Ela estudou aí lá no centro. Tá bom. A gente tá ouvindo o canto do passarinho aqui. O que que tá cantando? É um pica-pau. Pica-pau.
Tá bom. E a respeito de família, assim, como é que era organizada a família naquele tempo? Como é que funcionava a casa? O dono da casa que mandava os filhos e essa coisa toda, né? Uhum. Era o dono da casa que mandava. Naquele tempo era, agora não, mas agora nem tão criados, já estão tudo arçadinhos, né? Uhum. Tá diferente então a educação, diferente. né? Agora a educação está diferente. Naquele tempo os filhos compreendiam a gente só por olhar. É verdade, né? Bueno. E o namoro, assim, de vocês, como é que foi? Como é que era o costume no tempo? Era um sentado aqui, outro lá, não, essa não era da agora, não. Era um sentado, e tinha sempre um na sala, uma pessoa na sala sempre. Não, os namorados não ficavam solitos na sala. Quando não era a mãe ou o pai, era um irmão ou um tio, ou aquele que fosse. Uhum. Era ali naquele controle. Naquele controle, Deus o livre. Tá, mas de vez em quando aparecia uma moça grávida, e aí? Mas aí mas era mais custoso. Era mais custoso, viu? Não adiantava controle, né? Não adiantava controle, era mais custoso. Não é? E o mesmo namoro não envergonhavam os pais, sabe? Depois saiu. Naqueles tempos existia eu quero perguntar se existia aqui aquele fenômeno de o rapaz roubava a moça, sumiu. Existia isso? Existia muito pouco, mas existia. Muito pouco, mas existia. Fulano roubou a fulana. Mas roubou o quê? Não roubou nada. Ela que foi porque ela quis. Tá certo, né? Muito bem. E a parte da educação dos filhos, como é que funcionava? Mais ou menos. Funcionava bem. Sim, era mais no olhar, no... Pois eles conheciam a gente só por olhar. Uhum. Quando não tinha gente de fora, a gente espertava eles, olha, a coisa é assim, é assado, é assim, é assado, né? Sim. Mas às vezes entravam na vara também. Uhum. Naquele tempo os pais podiam dar nos filhos quando estavam errados, né? Sim. Agora sim não pode, mas naquele tempo entravam na vara. E os meus entraram muito na vara. Não obedeciam e a vara entrava. Sim. E isso de conversar com as crianças, de abraçar, de dar mais carinho, como é que era isso? Eu não sei, eu sempre o carinho para mim sempre foi o mesmo por todos eles, porque todos eram filhos. Sim. O jeito que eu tratava um, tratava todos. Tratava todos. Porque todos eram filhos. Um não era melhor que os outros. Sim, mas era difícil de ver um pai abraçar um filho, né? Isso era mais custoso. O pai, agora a mãe abraçava. Sim. A mãe sempre foi bobalhona. Mas que bom que as mães foram bobalhonas, né? Sempre as mães foram mais bobas. Agora os pais sempre foram mais ásperos, né? Sim. E como é que era a diversão, assim? Uma filha de criação tinha chance de se divertir? Tinha. Mas era com companhia boa também, não era com qualquer companhia. Mas também naquele tempo só entrava nas sociedades, era só gente direita. Uhum. Mas o que tinha de diversão aqui na volta? Baile, carreira. E os bailes aconteciam aonde? Tinha salão já? Não tinha. Cada um tinha uma casa com uma sala grande. Já daí faziam o baile. Aí já estava o baile feito. Tinha havia bastante tocador, né? Dia de domingo mesmo, essa sala grande, se juntavam umas gurias e uns rapazes e estavam dançando. Já estavam dançando. Já estavam dançando, já estavam se divertindo. Chamavam de brincadeira isso, Era né? brincadeira. E tinha serenatas também.
O tempo da serenata, né? Também da Era serenata, né? Não, a brincadeira era de dia, quando se juntavam. E a serenata era de noite. Os donos da casa não sabiam, né? Quando vinha, chegava aquele monte de gente e a gaita roncando na porta. E já estava o baile formado, já estava virando o baile. Uns vinham pela frente e os outros vinham pelo galinheiro. Pois é, dava tudo, dava de tudo. Dava de tudo. Dava de tudo. Então era muito divertido. Era divertido. E as carreiras, como é que era? Havia bastante carreira, ia as carreiras, a gente ia naquela, ver os cavalos correr, e juntava bastante gente, né? Faziam quitanda para vender. Sim. Era a forma do povo se juntar também, né? Se juntava também. Bom. E me diz uma coisa, essa coisa de religião aqui, como é que era na casa da sua mãe de criação? Acho que não, assim, não tinha quase religião, só quando havia uma missa, o terço e essas coisas, que naquele tempo havia, mas ainda existe o terço ainda existe, não é? E as missas e os terços. Vocês iam à missa na sede, então? Na sede. Como é que iam para a missa? A pé. A pé? Ou senão a cavalo. A cavalo. Usavam muito cavalo, né? O cavalo. E terço, o terço era com capelão. Ainda existe, até agora, terço ainda existe. Sim. E na ocasião assim que nascia uma criança, casamento, como é que faziam? Para batizar, para casar? O vigário saía na campanha também. Saíam na campanha e levavam na igreja, né? E os vigários vinham nas campanhas. Vinham assim, iam fazer 3, 4 batizados, chamavam. Aí nessa casa mesmo foi quantia de criança que se batizou nessa casa velha. O padre vinha ali e juntava as crianças da zona aí. Sim. E depois faziam alguma festa nos batizados esses? Faziam janta. Se reuniam os que batizavam a turma? Se reuniam, os pais das crianças, tudo. Os padrinhos? E os padrinhos, e às vezes convidavam aqueles amigos. Sim. Tal dia tem batizado. Para fulano que tal dia tem batizado. Outros já era compadre, já eram batizados, compadre que tem batizado aqui. Sim. Se ele quer vir também batizar uma criança, que venha. Tudo bem. E no caso de morte, assim, como é que faziam na parte religiosa? Velavam eles, depois levavam ao cemitério, faziam o velório, convidavam gente, passavam a noite. Velavam em casa as pessoas, né? Em casa. Tudo em casa. Passavam a noite, com peso de gente e tudo, né? Sim. Até hoje ainda existe. Tem gente que ainda vela em casa. E depois sim, leva ao cemitério. Pois é. E voltando assim um pouco para essa questão do trabalho, trabalhava muitas horas por dia, assim, vamos dizer, na casa? Enquanto dava que tinha serviço, estava fazendo serviço. Às vezes fazia até serão, serão que eles diziam, até um pedaço da noite. Pegava de noite. Até assim, serviços de quando matavam um porco e essas coisas tudo, né? Aqueles serviços, aí eles diziam no serão. E a senhora recebia alguma coisa, assim, vamos dizer, depois que ficou maior? Começou a trabalhar desde pequena? Desde pequena. Com que idade, assim, mais ou menos, começou a fazer os serviços? No Brabo mesmo, deu 11 anos. 11 anos. E antes eram servicinhos mais leves? Mais leves. Depois no Brabo mesmo, deu 11 anos. O Brabo mesmo significa na roça, em casa? Em casa, e na roça, e em casa, e no arroio, e essa coisa toda, né? No arroio quer dizer lavando. Isso. Claro. Deu 11 anos. Eu passei muito trabalho. Elas eram boas para mim, mas me castigavam no serviço. Isso que é importante a gente saber, né? Me castigavam bem no serviço, né?
Mandava uma coisa, daqui a pouco mandava outra. Já na mesma hora mandava outra, muitas vezes nem sabia o que ia fazer. Se pegava num ou no outro. Nem terminava um, já tinha outro. Naquele tempo que se escolhia trigo em cima da mesa para moer. E vamos dizer assim, pelo fato de estar sendo criada aí, a senhora sentia obrigação também de trabalhar? Claro, tinha obrigação de trabalhar, tinha. Mas era uma obrigação que a senhora sentia por si mesma, ou eles diziam, olha, tu tem obrigação? Tem que fazer, e eu sabia que de resto já eles disseram uma vez que eu tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que fazer, fazia. Eu sabia que tinha que fazer. E a coisa que eu nunca gostei de viver me mandando toda hora. Nunca gostei. Aí a senhora já sabia, estava na hora daquele serviço, eu já ia fazendo. Já ia fazendo. Já ia fazendo. E a senhora lembra de ter sido repreendida, assim? De ter sido xingada? Isso xingada era quantia de vez que me xingavam. Às vezes eu ia chorando, mas eu ia. E de bater, assim, vamos dizer. Não, laço não. Nunca apanhou? Não, isso nunca me deram. Mas tinha uma força de pressão, assim, que vinha... Tinha força de pressão. Que vinha da obrigação de trabalhar, porque era filha de criação. Pois é. Puxa, mas me dá, nunca me deram. Não vou dizer aquilo que não é. Claro. E depois que cresceu, a senhora passou a receber algum dinheirinho pelo trabalho? Só quando eu trabalhava muito, só quando eu capinava. Quando eu capinava assim no cercado, eu recebia os dinheirinhos. Tá. Pelo que produzia, né? Pelo que produzia. E a senhora tinha algum meio também de fazer algum outro trocadinho? Não, era que umas quitandinhas, no tempo que se aparava a paia, fazia chapéu de paia para vender, e essas coisas tudo, e aparava a paia para vender, e vendia uma criação, vendia um ovo, vendia uma coisa e outra, uma verdura. Isso enquanto a senhora estava lá, né? Enquanto era solteira. E depois de casada mesmo também. Mas aí aquele dinheirinho a senhora juntava para a senhora? Para mim comprar as coisas para mim. Minha roupinha, meus trapos. Ele não dava uma roupa para a senhora? Não, acho que não dava. Aí eu que tinha que forcejar para trabalhar, para comprar. Mas que coisa incrível, se a senhora já trabalhava. Pois já trabalhava. O dia todo para eles, ainda tinha que trabalhar para comprar essas coisas. Da sorte que davam a terra e essas coisas para a gente trabalhar. Podia produzir também alguma coisinha para vender? Para vender. Podia produzir. Eu quase esqueci de perguntar, essas coisas são fundamentais, essas coisas aí, saber. E davam a terra para me plantar. E aí a senhora plantava o que, assim, para vender? De tudo, plantava de tudo. Onde é que a senhora vendia a palhinha? As palhas? Vendia nas vendas, naquele tempo existia assim, fumo em rama, tudo compravam. 4 massinhos por R$100. Palha. Assim, para os vizinhos, para os pessoal e nas vendas também. Nas vendas se vendia muito, né? Vendia palha para chapéu ou não, palha para cigarro? Para cigarro, para massinhos de palha. 4 massinhos por R$100. Tempo de R$100. Sim. E aí, então, deu para juntar algum troquinho de vez em quando? Já ia juntando, porque tudo valia pouco também, não é? E para se divertir, a senhora usava desse dinheiro também? Não, naquele tempo a gente não pagava nada. A gente ia os bailes lá, família não pagava. Já entrava assim? Entrava, naquele tempo ia para o baile, mandava os convites, mas eles não pagavam. E naquele tempo, café, davam café na noite, 3 cafés na noite. Davam um café? Davam um café. E o que mais que serviam nesses bailes? Nada, era café e licor. Licor? Bebida alcoólica, só licor? Só licor. Naquele tempo era. Naquele tempo era só licor. E como é que era isso das danças? Como é que... Hoje em dia as danças são diferentes, né? São diferentes. E naquele tempo como é que era? Era tudo assim... Na moda velha, como diz o ditado, não é como agora, não tem nada como agora. Não podiam chegar muito perto para dançar? Não podia chegar muito perto, não podia ser agarração, não. Não podia se agarrar, não dava agarração. O senhor nunca foi a baile naquele tempo, compadre?
Mas o senhor nunca agarrava as moças Ah, a assim? gente iria, mas não deixava. Aí que tá, viu? Tinha os mestres de sala. Ah, pois é, tem os mestres de sala para cuidar. Mestres de sala que não deixavam. Ah, é? O par ficava lá louco de vontade de dar uma arrochada e não tinha jeito. Quando a sala era de chão, Ah, é? vinha um com uma bacia com água É. e dizia, olha o pé, olha os pés. Tira tudo. Olhava o chão para não vir a poeira. Ah, sim. Ah, era. Ah, que interessante, né? Ah, é isso. Era tempo bom. Ah, aquele tempo era outro, parece que era outro. Aquilo era tempo bem bom. É. Tudo fácil. Bom é agora. Bom era naquele tempo. Agora que é tempo bom. Tá tudo solto, né? Mas velho não tem mais direito à soltidão. Os outros têm. Aí é que tá. É isso, velho. Mas tá muito bom. A senhora teria mais alguma coisa assim para colocar? Acho que não. Uhum. Como é que era a casa deles, a mobília? Ah, nem tinha mobília, isso era uma caminha e uma cama e um lavatóriozinho, uma comidazinha e pronto. É. E o banho, como é que era? Ah, esse banho, tomava banho num gabelão ou num vacião, e outros lá No arroio? no arroio. Ah, então. No arroio. Não tinha nada disso. Quarto de banho não existia. Não existia? Era campo Era fora, campo afora, tomando vento. ocupando a moita. E tomando vento. Muito bem. Então, mesmo a casa dos estancieiros muitas vezes era de uma mobília bem simples, né? Tudo simplesinho, tudo. Tudo simplesinho, não tinha nada, não tinha nada. Então os ricos, não tinha mobília, não tinha nada, era tudo. Só aqueles bem mais ricos é que se... Mas jamais mais, não. Naquele outro tempo era tudo feito a machado e a formão. Uhum. Não tinha nada bem feitos assim, como agora. Sim. Então bem. Pois é, eu acho que é por aí, não sei. Filhos de criação, que eles chegavam a usar roupa de saco para vestir. Ah, por isso eu também cheguei a usar muita roupa de saco. Até os filhos já chegaram a usar roupa de saco. E como é que faziam para transformar em roupa aquilo? Desmanchava o saco e cortava, igual cortava a fazenda. E tingiam também? Às vezes tingia, quando o dinheiro dava para comprar tinta, tingia. Quando não dava, eu usava branco mesmo. Usava branco. Eu usava branco mesmo. Mas isso era a roupa que lhe davam para vestir? Ou a senhora já comprava isso para... Elas davam e depois a gente já comprava. E a gente comprava também, porque não tinha dinheiro para comprar outra, para comprar roupa melhor. E a propósito, a cama, por exemplo, como é que era a cama de vocês? Era tarimba, era aquelas camas de vento do tempo antigo. Não sabe que existia uma sala de cama de vento? Não, como é que era isso? Cortavam umas madeiras. Umas madeiras. A cama de vento que chamavam a cama de vento, né? Por que era a cama de vento? Porque eram umas madeiras, cortavam os porretes e tramavam as cordas. E tramavam as cordas. E de dia fechava. Isso. E de dia desmanchava e fechava. O compadre sabe bem, viu? Aí enrolavam aquela... Não, ela feita assim, ó. Ah, certo. E o bolo vinha em cima. Chegava de dia, fechava e botava aí. Botava um E não abria porque tinha um pano ou corda. Sim. E aí tinha um lastro de paus também. O lastro, pau não tinha. Não, os paus é só os varões. Os varões, os pés que eram. Só os pés. E o resto era corda. E os colchão era de saco de alinhagem
com fogo, com a palha de trigo. Isso. Cheio de palha de trigo era o colchão. Ah, é. Ah. Não era isso? É isso mesmo, justamente. Ainda a veia era melhor. É mais macia. mais macia, não é? Não usavam palha de milho também? Mas colchão? fazia muito barulho. Ah, sim. Mas era muito duro. Era duro e fazia muito barulho, e a gente botava palha de trigo, de abelha. E a lã de ovelha usavam também? Ah, não, o lã de ovelha é só os ricos. Só para os ricos que faziam os colchão de lã. Uhum. Ah, é? É. Mas a dona da casa também usava a mesma coisa? Usava. Mas lá tinha um colchão de lã. Botava em cima do colchão de palha. Uhum. É. Ah, ela tinha uma coisa diferente. Tinha, claro. Uhum. Mas vocês não, né? Nós não. Pois é. Abóbora aqui, né? Uma abóbora menina, né? Muito bonita. Aqui é o quarto do casal, então? Não. Não? Não, isso aí é quando chega... Quando chega a gente de fora. Eu tenho muito filho, né? Isso. Quando chega os filhos, aí a gente arruma, tu tira essas coisas tudo e tira. Arruma. Isso é amendoim. O rato. Mas tá tudo muito... Não esperava ninguém hoje. Mas não se preocupe por isso. Aqui é a cozinha. 86. Ah, que coisa boa, bem acolhedora, né? Mas o fogão muito ruim, não é como ficou preto. Ah, a fumaça, A né? fumaça do fogão muito ruim, não é? Aham. Tá bom, lá é a despensa. Lá é dispensa. Ah, a maquininha de puxar uma massa. Mesa antiga. Tudo é antigo. E isso aqui é tocinho defumado, né? Tocinho defumado, isso mesmo. E isso costumam há muito tempo usar esse tipo de coisa. É isso mesmo. E charque a senhora ainda faz? Faço, quando tem faço. Uhum. Muito bom. Mas já tem mais pra cá. A cozinha está muito. Aqui deram uma trabalhada nela que tava. Tinha caído o reboco. Tinha caído o reboco. Não tem cano, não botou cano. Mas não... Aqui sim que é o quarto do casal. Aqui é o quarto do casal. Tem pouca queda. Uma casa grande. Mas não dá água lá, não. Deixa eu abrir aqui essa janela. Ali aqui na casa. Uhum. E é terra de chão, né, vizinho? E vocês... Era das filhas quando estavam tudo em casa, né? Ah. E quando elas chegam, elas se acomodam por aqui. se acomodam tudo por aqui. Uhum. Uma peça grande, hein? Muito bom. Tá tudo desarrumado, que a gente só como os velhos. Ah, sim, você só ocupa uma parte. E agora, no fim do ano, é que a gente limpa tudo e na outra. Uhum. Está muito bom. Ainda tem outro quartinho ali. Uhum. Esse é o casal? Ele tinha 24 anos e eu 62. Ué? Ah, essa é sua mãe Essa mesmo. que era minha mãe. Essa aí era minha mãe. Que foi filha de criação também da mulher? Não, essa não. Uhum. E esse de gaita? Esse gato era filho meu. Esse era o meu filho que eu perdi. Ah, aquele. E essa é filha também que eu perdi. Também perdeu? Perdi também. Doença? Esta aquele foi acidente. O rapaz? Trabalhando? Vinha vindo de Piratininho e fechou num carro.
Fechou? É, o carro que fechou nele, que eu tenho aí, nem estendi essa cama direito hoje não estendi. Uhum. Esse é um neto que eu criei, e agora ele até está trabalhando para fora, mas... Sim. É, e ele que faz essas coisas tudo aí. Tá bom. É. Aqui que ele para, então. É. Tá jóia. Aspectos da casa, então, da nossa última entrevistada. E por aqui os horizontes. Paisagem muito bonita. Vastidão. Serra dos Tapes. Um local com muitas pedras. Nos arredores da própria casa e nas proximidades os morros, muito típico nessa região, esse tipo de paisagem. Para se ter uma ideia das pequenas propriedades e dos habitantes da região. Você vê bastante casas, que representa também a pulverização das grandes propriedades. A criação à volta da casa. Tá ali preguiçosinho bem, tá preguiçoso já? É, já tá gordinho. É, tá preguiçoso. Nesses horizontes da serra, então nós vemos Ah, é?